Olá, alunos, tutores, sejam bem-vindos hoje à nossa última teleaula da disciplina de Ensino de Ciências e Saúde Infantil. Então, como vocês estão vendo aí, hoje a nossa aula é a aula 3, então, portanto, a última das teleaulas aí da nossa disciplina. Mas vocês sabem que a disciplina ainda não encerra hoje, né? Vocês teriam hoje a atividade do chat. Então, essa atividade hoje, né, o material do chat atividade, eu peço que vocês coloquem no fórum, tá? Então, vocês têm disponibilizado o material que vai ser usado, né, no chat atividade. Porém, o resultado das atividades eu quero que vocês postem, né, no fórum de vocês, e aí os tutores, né, e eu também vou mediando, conversando com vocês aí a respeito das atividades. São alguns estudos de caso que vocês têm lá, são 3 estudos de caso, e esses estudos de caso, eles são referentes aos temas que nós vamos tratar aqui hoje, relacionado com saúde infantil. Porém, eles são bem voltados para a escola, né? Então, para o ambiente escolar, justamente pensando na formação de vocês como pedagogos, como professores também, tá certo? A segunda atividade são sugestões que vocês vão elaborar também de atividades relacionadas à higiene, que também é um tema que a gente vai comentar aqui na aula de hoje. Então, gostaria que vocês colocassem, portanto, o resultado dessas atividades lá no fórum para nós irmos aí discutindo a respeito, ok? Muito bem, então, lembrando um pouquinho do que já foi feito nas 2 aulas anteriores, tratamos nas aulas, né, primeira e segunda, sobre o ensino de ciências mais especificamente. Então, na primeira aula, fizemos uma abordagem mais geral sobre a necessidade, a importância do estudo de ciências para os anos iniciais, né, na formação desses alunos nos anos iniciais. Isso também foi, né, um assunto discutido no fórum, na primeira postagem lá que eu fiz para vocês no fórum. E aí também nessa primeira teleaula nós tratamos da elaboração de conceito pelas crianças, falamos do conhecimento científico, do conhecimento popular e das suas características, né, mais específicas. Falamos também a respeito do histórico sobre o ensino de ciências e finalizamos com as modalidades didáticas, né? De acordo com a professora Krasiuschik, modalidades didáticas são as diferentes maneiras que nós utilizamos para abordar os conteúdos aí dentro da disciplina de ciências naturais, tá certo? Então, isso foi na primeira teleaula. A segunda teleaula nós tratamos mais especificamente dos conteúdos de ensino e aprendizagem. Dentro dessa visão dos conteúdos, eu apresentei para vocês também alguns documentos de ensino. Então, por exemplo, PCNs, né? Por exemplo, diretrizes curriculares para a educação básica, diretrizes curriculares aí que são ligadas para a educação ambiental, né? Então, tratamos um pouquinho sobre isso e também colocamos aí algumas das modalidades didáticas também como exemplos, né? Para serem utilizadas ali pelos alunos. Então, a parte de ensino de ciências nós tratamos mais especificamente na primeira e na segunda teleaula. Hoje nós vamos tratar, então, como vocês já sabem, sobre um outro tópico que também é parte da nossa disciplina, que é a saúde infantil, tá certo? E para tratar essas questões que envolvem a saúde infantil, nós dividimos esta teleaula assim. Vamos tratar um pouquinho da questão da alimentação, né? Vamos falar também sobre o crescimento e desenvolvimento e junto a isso vamos tratar também das questões de higiene, ok? Que também faz parte aí tanto dos alimentos como da questão, né, das questões que envolvem o corpo humano. E vamos finalizar a aula de hoje com as orientações didáticas a respeito do trabalho aí com saúde também para a educação infantil, ok? Muito bem, para começar então, vamos tratar primeiro das questões que envolvem, portanto, alimentação e saúde. Veja, alimentação, saúde
é parte dos documentos de ensino. Então, se você pega a PCN, se você pega Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica, existem lá referência, vamos dizer assim, às questões que envolvem saúde, o ensino de saúde para essas crianças nessa fase, né? Então, por que isso tudo é importante? Por quê? Porque nós sabemos que os hábitos de saúde e os hábitos também que se relacionam aí à alimentação, eles têm início nos primeiros anos de vida. E nós sabemos também que lá atrás ainda, quando eles estavam na educação infantil, este tópico aqui, este assunto, ele já era parte dos documentos, lá do referencial curricular. Então, isto também era tratado lá na educação infantil. Portanto, é um tema, né, a saúde, a alimentação, fazendo parte aí da saúde, são temas que vão perpassando, vamos dizer assim, né? Vão passando transversalmente ao longo de todo o currículo, tá certo? Bom, as questões que envolvem alimentação, ela não é um compromisso só da escola, como a gente está dizendo, mas ela é um compromisso principalmente da família também, né? Então, da família e da escola. Porém, nós estamos aqui pensando nas situações que envolvem a sala de aula, então esse vai ser, portanto, o nosso direcionamento. Então, nós vamos falar das questões que envolvem a alimentação no ambiente escolar, tá? Muito bem, as consequências da alimentação inadequada leva a alguns problemas, né? Então, consequências da alimentação inadequada, carências. Então, leva a algumas carências alimentares, né? No caso, a obesidade infantil, certo? Então, a própria consequência de uma alimentação inadequada leva a essas carências alimentares, então, falta de determinados nutrientes ou ainda a obesidade infantil. Com relação a carências alimentares, os estudos têm mostrado hoje que não tem sido um fator assim, digamos assim, muito em evidência, né? Então, não é algo, existe, a gente sabe que existe, né? Mas não é algo hoje que é tão frequente como, por exemplo, a questão da obesidade. Então, a obesidade hoje, ela é sim um problema muito sério, assim como as carências alimentares. Porém, nós temos mais casos de obesidade do que em carências alimentares. É isso que os estudos têm nos mostrado recentemente, ok? Na atualidade. Continuando, então, veja. Aqui para vocês lembrarem um pouquinho, porque vocês já conhecem isso aqui, né? Isso aqui é lá do ensino médio que nós aprendemos a classificação dos nutrientes. Então, nós sabemos que os alimentos, eles são formados, né? Eles contêm determinados nutrientes. Então, esses nutrientes, cada um deles vai ter uma função no organismo. Então, proteínas, por exemplo, sabemos que elas servem como, elas têm função construtora, então, cabelo, unha, pele, ossos, células, tecidos, enfim, são constituídos de proteínas. Assim como também os nossos anticorpos, enzimas, né? Uma série de outras funções as proteínas têm no nosso corpo, né? Então, elas são extremamente necessárias na alimentação. E aqui vale ressaltar também um aspecto interessante que os estudos têm mostrado, é que geralmente tanto as crianças como, né, adultos acham que proteína é exclusivo de animais, né? Então, carne, ovos, leite, por quê? Porque as imagens, geralmente, de livro didático apontam esses alimentos como fontes de proteínas. Porém, nós sabemos que os vegetais também têm proteínas, né? Então, a gente precisa tirar essa ideia da cabeça, né, dos nossos alunos, achar que só a carne é que tem proteína, mas não, nós temos muitas proteínas de origem vegetais, né, que também são necessárias aí para compor fazer parte da nossa alimentação, ok? Voltando, nós temos os carboidratos, que são fontes de energia para o organismo, então é de lá, são considerados energéticos. Carboidratos, só para a gente lembrar, é todo tipo de açúcar. Então, todos os tipos de açúcares que nós conhecemos são carboidratos, inclusive o açúcar que não é doce. Por exemplo, um carboidrato muito comum que não é doce é o amido. Então, nós temos lá amido de milho, o trigo, né, tem amido, o arroz, a batata, o feijão,
Tudo que é derivado, né, tudo que é feito com farinha de trigo, portanto, tem amido. Porém, o amido não tem sabor doce, mas ele é sim um carboidrato. Então, ele entra nesse grupo também como fornecedor aí de energia. Portanto, eles são a base, né, da pirâmide alimentar. Quando a gente olha a pirâmide, nós temos lá embaixo a base, né, da pirâmide são os carboidratos aí para fornecer energia para o nosso organismo. Continuando, os lipídios que nós temos que comer uma quantidade menor, né, de acordo lá com a pirâmide alimentar, ele também tem função de produzir energia, também né, tem função energética. Porém, eles também fazem parte de estruturas das nossas células. Muitos dos lipídios, né, entram aí na composição de várias substâncias, inclusive hormônios no nosso corpo, né? Muito bem, vitaminas e minerais, eles são considerados como nutrientes reguladores. Nós precisamos em pequena quantidade deles. Então, dentro das vitaminas aí, dentre elas, nós temos uma quantidade grande, né, vários tipos, e dentre os minerais também. Então, cálcio, ferro, fósforo, flúor, magnésio, né, zinco, são aí sais minerais que nós aí precisamos ter na nossa alimentação. Então, quando nós estivermos lá pensando nas questões que envolvem, por exemplo, alimentos, né, que envolvem o ensino, nós temos que permitir que os nossos alunos conheçam, portanto, esses conceitos aí. Eles vão confundir mesmo, tá? Eles vão ter isso aí mais consolidado, mais esclarecido a partir dos anos seguintes, né? Lá, quando eles retomam esses assuntos lá na frente, depois no 7º ano, 8º ano, mas agora eles também têm essa base, né, para entender aí o que são aí esses nutrientes, ok? Muito bem, dando continuidade, quando nós temos falta desses nutrientes, carências, nós temos algumas doenças. Então, uma delas, essas doenças aí das carências, elas levam, portanto, à desnutrição. Tem vários tipos de doenças, né, que são causadas aí de acordo com o tipo, vamos dizer assim, de nutriente que falta. Mas, de uma maneira geral, a desnutrição, né, que é uma carência aí, generalizada, vamos dizer assim, ela leva a alguns problemas. Por exemplo, perda dos adipócitos. Primeira coisa é o emagrecimento. Então, a primeira coisa é a diminuição da reserva de tecido de gordura, né? Então, do tecido adiposo. Perda muscular por causa da falta justamente da proteína. O músculo precisa de proteína. Então, falta, né, leva a perda muscular. Diminuição da velocidade de crescimento e força motora. Por quê? Porque também faltou proteína, né? Faltaram nutrientes que são essenciais para o crescimento. Alteração de aspecto de pele e cabelos. Por quê? Porque também pele e cabelos também são feitos, né, de proteínas e de outros nutrientes aí, mas principalmente dos estruturais, né, que são aí as proteínas, ok? Aqui só para vocês terem alguma ideia, né, de algumas características, ok? Bom, aqui para vocês terem uma ideia, uma imagem mostrando aí, né, um exemplo de uma criança, né, vamos caracterizar assim, com desnutrição, né? Então, tipo de cabelo, o abdômen com mais volume, né? Muitas vezes parece que é gordura, mas isso é um inchaço, né? É ali o tipo de cabelo. Então, essas situações é muito característico, né, de crianças que têm esse tipo de problema, tá certo? Então, aí não dá para ver a textura da pele, mas também é um dos fatores, ok? Bom, a criança desnutrida, além de tudo isso, ela tem também, né, uma propensão a infecções. E isso por quê? Justamente por causa da queda dessas defesas corporais. Lembrando que as defesas corporais, os anticorpos, eles são feitos praticamente com proteína. Então, as proteínas constituem esses anticorpos, né? São proteínas, na verdade. Agora, quando essa falta acontece de 0 a 5 anos, então isso é mais sério. Então, existe, né, quando a gente vê lá crianças desnutridas, nós percebemos que o índice de mortalidade de crianças nessa faixa de idade é maior justamente porque elas são mais vulneráveis, né? Então, biologicamente aí mais vulneráveis. Bom,
Ao contrário disso, né, nós temos também a obesidade. Então, só lembrando vocês que aqui eu falei muito rapidamente dessas questões que envolvem desnutrição. Mas se você pegar, por exemplo, cada nutriente, ele tem a sua... na sua carência, na sua falta, ele leva a um determinado distúrbio, a um determinado problema. Então, por exemplo, determinadas vitaminas, eles vão causar determinados tipos específicos de doença, né? Por exemplo, alguns minerais, na falta deles, na diminuição deles, eles vão causar também problemas, determinados problemas que são específicos da falta daquele mineral. Por exemplo, anemia, na deficiência de ferro, né? Por exemplo, o bócio, que isso quase a gente não tem mais, né? Aquela papeira que se forma aqui no pescoço quando existe deficiência de iodo, né? Se bem que hoje nós temos uma lei que obriga a adição do iodo no sal de cozinha, então não é tão frequente isso na nossa população, né? Mas isso é para vocês entenderem que determinados minerais leva também a uma determinada carência, a uma determinada doença, ok? Aqui nós falamos de uma maneira mais geral. Porém, temos agora uma situação oposta à carência, que é a obesidade. Então, a obesidade é o sobrepeso. Vamos falar um pouquinho sobre ela, então. Veja, é uma doença crônica, né, caracterizada pelo excesso de gordura corporal. Muito bem, esse excesso de gordura corporal, ele causa muitos prejuízos, muitos problemas para a saúde, né? E por isso, justamente por termos muitos casos na atualidade, tem se tornado um problema de saúde coletiva, né? Então, como eu disse a vocês aí, isso tudo em função da alimentação. Então, tanto as carências como a obesidade. Bom, a obesidade, ela tem, né, vários fatores. Por exemplo, fatores genéticos. Sabemos que pessoas, né, têm também uma predisposição a engordar mais do que outras, né? Algumas têm o inverso. Então, isso está relacionado com as questões de metabolismo de cada um, né? Que também estão relacionados aqui aos fatores genéticos. Então, tem pessoas, por exemplo, que têm um determinado metabolismo, né, no seu organismo, que, digamos assim, evita, né, a obesidade. Por quê? Porque eles emagrecem com facilidade. Outros têm um metabolismo mais lento e o que acontece? Há uma predisposição maior à obesidade, né? Então, aqui são fatores que são do próprio indivíduo, são fatores endógenos. Nós temos também, né, aqueles que são fora do organismo, que são fatores externos, que são, por exemplo, os fatores, a nutrição, o comportamento do próprio indivíduo, né? Então, aqui, os hábitos alimentares aqui é um dos fatores que mais contribui para isso. Além disso, né, associado a esses fatores, nós temos o sedentarismo, né, que aí o que acontece? Então, esses fatores nutricionais associados ao sedentarismo também levam ao problema da obesidade, tá certo? Então, aqui várias causas, né, várias situações levam a essas situações. Pensando nesse problema da obesidade, por ser também frequente nas nossas escolas, a gente vê, por exemplo, muitas crianças na escola, isso é muito comum, que muitas vezes em dias muito quentes, eles ainda vão, né, com roupa, com blusa, com roupa de manga comprida, e aí você pergunta, mas o que acontece? Por que você vem com esse tipo de roupa na escola com esse calor, né? Aí a criança acaba dizendo para você, porque eu tenho vergonha, porque eu sou gorda, porque os alunos ficam dando risada de mim, entende? Então isso é muito, a gente vivencia isso no ambiente escolar, né? Então são coisas que nós precisamos ficar atentos, e principalmente para que essas crianças não sofram aí discriminação e bullying, né? Mas vale, nesse caso, um trabalho também para que essa criança aprenda a comer corretamente. Não vamos também acolher, né, essas situações, mas sem também orientar, né? Em função disso, pensando nessa situação que nós vivenciamos na sociedade, na escola e muitas vezes dentro da nossa casa, né? Eu tenho um problema desse em casa também. Nós vamos pensar agora nessa atividade que eu vou colocar para vocês. Veja, a atividade
vocês vão fazer com base na figura que eu vou apresentar, tá? Então, com base na figura a seguir, eu quero que você discuta, que você pense nestes aspectos. Quais as dificuldades encontradas por pais e por professores ao abordar o assunto alimentação? O que a gente tem de dificuldade quando nós vamos tratar desses assuntos com os nossos alunos? E, além disso, como é que os pais e os professores podem proceder para conscientizarem as crianças sobre esses aspectos? Vamos ver a imagem, então. Veja, essa é a figura que vocês estão vendo. Então, vocês estão vendo aí uma criança comendo, né? Na verdade, ela tem aí na sua frente um prato, né, com alimentos mais naturais, porém não é isso que ela está pensando, né? O que ela tem interesse, o que ela está pensando são esses outros alimentos que estão acima, né? Então veja o que nós temos aí na nossa vida diária, tá certo? Então um tempinho para vocês aí pensarem nessa atividade e em seguida eu retorno para fazer o comentário com vocês. Pessoal, retomando então, veja, se nós pensarmos, temos alguma dificuldade sim para tratar desses assuntos, principalmente com os pequenos, né? Por quê? Como vocês viram na imagem, temos à nossa disposição uma diversidade grande de alimentos que são muito mais atraentes para o nosso paladar do que, na verdade, os alimentos naturais que são mais saudáveis. Então, veja, a partir do momento que a criança começa a ter acesso, começa a comer esses alimentos industrializados que são muito mais calóricos, elas terão mais dificuldades em aceitar depois os alimentos naturais que são mais saudáveis também. Então esse é um problema e nós temos muito disso à nossa disposição. Até mesmo porque existe uma cultura na nossa sociedade que é assim, né? Às vezes a mãe está lá tentando deixar essa criança sem comer doce, mas aí alguém sempre oferece, né? Leva um pirulito para você, leva um chocolate, vou dar uma bala. Quer dizer, às vezes a pessoa
na tentativa de agradar, acaba, né, muitas vezes, contribuindo para algo que não é tão saudável para a criança. Não digo que a gente também não vai poder dar nunca, né, assim, um agrado desse tipo para a criança. Mas o que eu estou querendo dizer é que este hábito já é até cultural na nossa sociedade, né? Então, o doce, as coisas mais calóricas, né, acabam sendo mais atraentes e acabam sendo de agrado das crianças, e as pessoas, por causa disso, né, procuram agradar tanto o pai quanto a própria criança com esse tipo de alimento, tá certo? Então, esses seriam alguns das dificuldades que nós temos, é justamente fazer esse trabalho, conscientizar a criança a respeito disso. A gente vê muito em casa, as crianças não querem comer, né? Por quê? Porque o alimento lá industrializado é muito mais gostoso, nós sabemos disso. Porém, temos que, desde pequeno, levá-los a essa conscientização, né? Então, mostrar para eles o que acontece com o nosso organismo quando a gente tem uma alimentação com excessos de alimento industrializados. O vídeo que eu vou mostrar para vocês a seguir, ele vai tratar, inclusive, desses aspectos. E isso é algo que na escola nós podemos fazer com eles, né? Então, tratar dessas questões, mostrar isso aí e levar sempre a discussão dessas situações que nós temos aí, ou por meio de vídeo, ou por meio de situações reais do dia a dia, né? Então, nesses aspectos aí, a gente tentar conscientizar as crianças com relação a isso, ok? E em casa, mais difícil ainda, né? A gente tem que ir cortando, tem que ir colocando limites nesse tipo de alimento aí. Não proibir totalmente, mas usar aí com algum controle, tá certo? Então, aí sempre pensando aí em promover a conscientização. Agora, em função disso que eu coloquei para vocês, vamos falar um pouquinho desses alimentos industrializados. É um vídeo bem interessante que você pode, inclusive, utilizar nas suas aulas aí, aproveitar para os seus alunos. Vamos ao vídeo. Sorvetes, salgadinhos, pães, margarinas, os alimentos industrializados ocupam cada vez mais as prateleiras. O problema é que muita gente, quando vem até o supermercado, não costuma prestar muita atenção nos rótulos. A senhora costuma olhar se tem sódio, gordura trans ou espessantes? Não tenho hábito de fazer isso. Às vezes. Nem sempre. Mas ter um pouquinho mais de calma na hora de escolher os alimentos pode prevenir alguns riscos à sua saúde. Quando você consome alimentos industrializados, está dando ao seu organismo ingredientes como corantes, gordura trans, espessantes, sódio, conservantes e vários outros aditivos que podem fazer mal à saúde. Para uma quantidade acima do que é previsto por legislação, eles podem causar problemas renais, problemas hepáticos. Inclusive, um uso prolongado pode trazer situações de câncer para o indivíduo. Mesmo podendo causar doenças graves, cair em tentação é fácil, porque esses alimentos são bem mais atraentes do que os naturais. Tudo por causa dos aditivos. O sódio, o açúcar e as gorduras deixam eles mais saborosos. Os aromatizantes dão um cheiro mais gostoso. Os flavorizantes e os corantes dão um aspecto mais natural. Já os conservantes dão uma durabilidade maior para os produtos industrializados. Entre os corantes, existe um corante amarelo chamado corante atrazina, que ele é encontrado principalmente em pães, em cremes. O consumidor deve prestar bem atenção, porque esse corante ele pode causar alergias, né, em certas pessoas. O consumidor deve prestar atenção quanto aos alimentos, né, que contêm gordura trans, porque essa gordura ela pode causar, com o tempo, com o passar dos anos, né, doenças cardiovasculares nas pessoas. Estudos mostram que aumenta o teor de colesterol ruim do indivíduo. A gordura trans está em quase todos os alimentos industrializados. Os produtos que têm mais gordura trans são os salgadinhos, as bolachas. Principalmente na questão dos produtos de confeitaria, né, que são basicamente todos, eles contêm gordura trans. Para que o alimento seja zero trans, ele tem que ter 0,5 grama de trans e, ao mesmo tempo, 2 gramas de saturadas. Essa é uma medida exigida pela legislação que regulamenta os alimentos industrializados. Mas é bom prestar atenção na hora de analisar as embalagens para não cair em pequenos truques.
Este pacote de bolacha, por exemplo, tem 145 gramas. Quando olhamos a informação nutricional, aparece um valor muito pequeno de gordura trans. Mas é aí que vem o engano, porque este valor não é sobre o total do pacote, e sim sobre uma pequena porção que normalmente equivale a 3 ou 4 biscoitos. Assim, se você comer um pacote inteiro, vai estar ingerindo uma quantidade muito alta de gordura trans. Os alimentos industrializados, hoje, atualmente, eles têm uma quantidade muito grande de sódio. Sopinhas, os caldos de galinha, esses temperos industrializados, com os refrigerantes, o diet, o refrigerante normal. E atenção, observar os percentuais de sódio nos rótulos é muito importante, principalmente para quem tem pressão alta. Não é preciso tirar os alimentos industrializados do seu cardápio, mas é bom abrir o olho. Quando for usar um industrializado, verificar nos dizeres de rotulagem, aquele que possui uma menor quantidade de ingredientes como aditivos. Outra boa dica é cuidar nesta coluna da direita. Quanto mais baixo for o percentual de sódio e gordura, mais saudável é o alimento. Por isso, ter calma na hora de fazer as compras pode ser uma grande ajuda para manter uma vida mais saudável. O nosso esclarecimento no sentido de poder estar orientando para uma alimentação mais saudável, que se trabalhe com uma reeducação alimentar. Por isso, o indicado pelos nutricionistas é procurar cada vez mais por produtos orgânicos. Se tem por hábito comprar muitos produtos industrializados, que possa estar diminuindo, não é? No momento da compra, que possa estar substituindo por alimentos mais integrais. Em vez de comprar um arroz branco, que compre um arroz integral, né? Os pães, de preferência os pães mais integrais, ricos em fibras, que tem essa atenção mais linkados com uma alimentação saudável, que é a base de frutas, de verduras, de legumes. Pessoal, viram então o vídeo? Que interessante, até para nós, né, pensarmos um pouquinho na nossa reeducação alimentar, como a nutricionista bem coloca ali no final, né? Mas então, eu coloquei aqui para vocês algo que, fiz algumas anotações aqui com relação ao vídeo, né? Vocês viram ali o que foi colocado a respeito dos alimentos industrializados. Então, o problema do sódio, né? O problema da gordura trans e dos corantes. Então, aditivos que são usados justamente para dar mais sabor, justamente para melhorar a textura, né, dos alimentos, melhorar a cor, enfim. Então, produtos que acabam não fazendo tão bem para a nossa saúde. E um aspecto importante também, que mostrou ali, que é necessário que a gente também chame a atenção dos alunos e também para nós termos essa preocupação com relação à porção, porque muitas vezes a gente olha no rótulo e vê ali a quantidade, né, por exemplo, de calorias que tem aquele determinado alimento. Porém, aquilo ali não é para a embalagem toda, não é para todo aquele pacote, mas é por porção. Então, é interessante nós termos essa consciência, então ter atenção a isso. Quanto é uma porção? Então, eles colocam lá, por exemplo, se é um pacote de bolacha, quanto equivale aqui a uma porção? Então, são 2 bolachas, 4 bolachas, quanto é uma porção aqui desse pacote, né? Então, o que tem ali não é para o pacote todo. Então, esse é um dado importante que muitas vezes nós deixamos de prestar atenção, ok? Então, pensando aí nisso que eu coloquei para vocês e também lembrando da atividade anterior, vamos pensar aí nessa conscientização, promovendo, portanto, essa situação de reeducação alimentar, ok? E ainda, para finalizar a parte da obesidade, veja, a qualidade do alimento consumido e a forma, né, que o mesmo é preparado também pode ser responsável pelo ganho extra de peso. Então, por exemplo, ao invés de fritar, o que é importante muitas vezes, daria para fazer assado, né, cozido de alguma outra maneira. Então, não só o tipo de alimento, mas a maneira como nós preparamos, né? Outro aspecto também que favorece uma dieta que tem poucas fibras, né, proteína e rica em amido e gordura, lá, amido é um tipo de carboidrato, né?
também é responsável pela obesidade. Por quê? Porque o amido e a gordura, como eu disse lá no início, amido é um carboidrato, então é parte daquele grupo de nutrientes que são energéticos, né? Nutrientes que têm função aí de liberar aí para o nosso corpo, de ajudar na produção aí de energia para as nossas células, ok? Muito bem, pessoal, comentamos até agora a respeito de alimentos, falamos aí um pouquinho das carências, né? Falamos um pouco mais da obesidade, viram aí um vídeo, né, a respeito aí da importância dos alimentos naturais frente aos industrializados, não que a gente tenha que tirar totalmente, mas ter mais cuidado na hora de consumir. Então agora nós vamos continuar também um outro aspecto importante da nossa aula, que também vem de encontro aqui, as questões de saúde, de alimento, né, e de higiene, que são algumas das parasitoses. Vamos ver um pouquinho então a respeito delas. As parasitoses, devido à falta de higiene, isso aqui é de extrema importância, que você, pedagogo, que você, professora, né, professor, tenha um pouquinho de clareza a respeito, né? Então não é só quem é da área biológica que precisa conhecer isso, mas isso aqui, quem está em escola, é fundamental ter noção disso aqui que eu vou passar, que eu vou apresentar para vocês, tá? Então, ascaridíase, teníase, oxiuríase, amebíase e giardíase são algumas parasitoses causadas por falta de higiene. Eu vou apresentar aqui para vocês algumas agora, tá? Aqui na câmera de documentos. Então, eu peço aqui que vocês deem uma olhadinha, né? Vou apresentar aqui algumas dessas, algumas delas são verminoses, como por exemplo essa aqui. Veja, essa aqui é o que nós chamamos de teníase. A teníase, para quem não sabe, veja, é esse verme aqui, né? Ó, esse verme, ele tem em torno mais ou menos de 4 metros, né? Então ele é bem grande. Aqui é o escólex da tênia, é o que a gente chama de a cabeça dela, né? Onde ela tem ganchinhos, ó, e ventosas é para fazer pressão, que vão se grudar no intestino. E a partir dali, elas começam a formar o que a gente chama de proglote. Então, essa proglote aqui são esses quadradinhos da tênia, né? Então, esses quadradinhos são parte do corpo dela. E isso aqui é eliminado junto também com os ovos que estão aqui dentro, porque cada proglote dessa aqui é hermafrodita, então ela tem ovos aqui dentro, né? E aí o que que acontece? Isso aqui sai nas fezes das pessoas contaminadas. E é assim que nós, né, podemos nos contaminar. Então, voltando para o ciclo, tudo começa, muitas vezes, com a ingestão do ovo. Muitas vezes eu digo, por quê? Porque pode ser pelo animal e às vezes até pelo humano. Então o animal, aqui tem o porco, mas pode ocorrer também com outros animais, como por exemplo o boi, a vaca, enfim. Então a partir do momento que o animal ingere esse ovo, esse ovinho ele tem larvas dentro dele. Aí o que acontece? O animal ingere, né? Esse ovinho é digerido lá no estômago e daqui de dentro sai uma larvinha. Essa larvinha, ela começa a crescer e ela se fixa no intestino. A partir do momento que ela... Bom, vamos voltar aqui, que aqui é antes do intestino. Então, aqui nós temos a larvinha. Essa larvinha, ela se fixa na musculatura do animal, como vocês estão vendo. E aí, ela fica aqui no músculo do animal. E aqui nós temos uma doença que se chama cisticercose. Então, aqui o animal, ele está fazendo o hospedeiro intermediário dessa doença. Acontece que quando nós ingerimos esse ovo, esse mesmo processo é feito em nós. Então, muitas vezes, esse cisticerco, ao invés dele se formar, por exemplo, no músculo, ele pode se formar, por exemplo, no cérebro, em outras áreas do corpo. Então, não é o verme, na verdade, que vai para o cérebro, como muita gente diz. Não é isso que está acontecendo. É o cisticerco, lá dentro, sim, tem um cistinho, né, com uma larvinha muito pequenininha, que nós chamamos de cisticerco, que não vai virar aquele verme grande nessas condições. Ele vai ficar no músculo ou em outros órgãos. O que acontece, isso aqui acontece no humano e acontece no animal. Acontece que, no caso do animal, a carne do animal serve de alimento para nós.
Então, o que acontece? A pessoa, quando come essa carne já está contaminada com essa larvinha. E aí, o que ocorre? Se essa carne for mal passada, né, não estiver devidamente cozida, essa larvinha, agora a pessoa come, então olha aqui o ciclo, então a pessoa comendo uma carne contaminada, o que ocorre? Essa carne, ela vai para o estômago, ali dentro ela vai ser digerida e aí vai para o intestino. E lá, esse cisto aqui, né, com o que nós chamamos de cisticerco, onde já tem ali o scolex da tênia, ele vai se fixar no intestino e vai começar a desenvolver, então, a tênia. Então, aqui nós temos um verme que se chama popularmente de solitária, né? Mas por quê? Porque nós comemos a carne do animal contaminado. Se nós não comermos essa carne, o animal está com cisticercose. Mesma coisa seria, né, retomando, quando nós comermos direto esse ovo, nós também adquirimos a cisticercose. Então aqui são duas doenças. A teníase, quando come o cisticerco diretamente da carne, e o cisticerco quando come diretamente o ovo, né, que fica daí encistado no músculo, ok? Muito bem, então aqui, para eliminar digamos assim, evitar que isso aconteça, o que tem que fazer? Evitar comer o ovo, né, então as fezes nunca podem ficar soltas, ela precisa ir para o sanitário, o esgoto precisa de tratamento, né? E a carne também, uma segunda maneira de combater isso aqui é o controle da carne, então carnes bem passadas. Se bem que hoje a gente tem controle nos frigoríficos para isso aqui também, mas vale a pena a gente também consumir as carnes, né, não tão mal passadas assim, né? Bom, esse outro ciclo é o ciclo da lombriga, tá? O nome que a lombriga causa, a doença que a lombriga causa, chama-se ascaridíase. Então, aqui nós temos as duas lombrigas, vocês viram que a tênia, cada quadradinho dessa aqui é hermafrodita. Então, a tênia, ela vive sozinha no intestino. A lombriga não, podemos ter várias, até porque a lombriga existe o macho e a fêmea. O macho é menorzinho e a fêmea é maior, né? Então, nós temos aqui, ó, o macho tem essa região que se chama espículas peniais, que é por onde ele cruza com a fêmea. A fêmea, portanto, é maior, então ela vai levar em torno de uns 20 centímetros, mais ou menos, um verme desse, tá? Eles cruzam lá no intestino e aí o que acontece? A pessoa que está contaminada, ela vai começar a defecar com esses ovos. Então, nas fezes da pessoa vão existir esses ovos. Se esses ovos contaminam água, contaminam plantas, né, verduras, enfim, frutas, se muitas vezes moscas passam em cima dessas fezes e vão para os alimentos e contaminam os alimentos com esses ovos, o que acontece? A pessoa ingere esse ovo. Então, uma vez que esse ovo é ingerido, ele tem uma larvinha aqui dentro, ele vai para o intestino e ele começa o ciclo novamente, tá? Então, ele vai lá para o intestino. No intestino, a lombriga se fixa ali, começa a crescer, começa a se reproduzir e os ovos começam a ser eliminados. Então, é muito comum os nossos alunos pensarem que a lombriga nós adquirimos porque ficamos com vontade de comer alguma coisa. E isso nós temos que tirar, né? Temos que conversar com eles, temos que fazer com que eles não pensem assim e mostrar isso para eles, que é uma doença que nós adquirimos exatamente por falta de higiene, tanto dos alimentos, né, como, por exemplo, da más condições, por exemplo, da água que não seja bem tratada, enfim. Então, essa aqui, né, também aí um caso de uma verminose. Aqui, gente, nós temos o caso da amebíase, giardíase, não é verme, eles são protozoários e também, ó, vejam que é pela água contaminada, verduras contaminadas, mas tudo começa como, né? Pelas fezes das pessoas que estão doentes, né? Então, aqui, ó, que contaminam, fezes que contaminam água, verduras, né? E depois vão lá para a nossa mesa, o que acontece? Nós acabamos consumindo esses parasitas aí. Então, aqui tanto para a amebíase como para a giardíase, ok? E aqui, para finalizar, a hepatite A. É um caso também, né, gente? Vocês vão ver depois que existe hepatite B, hepatite C, que não é transmitida dessa maneira. Hepatite B, hepatite C é por contato de sangue, né? Objetos contaminados. A hepatite B
B também por relação sexual. A hepatite A, o vírus dela é transmitido da mesma maneira, né, que transmite-se aí a giardíase e a amebíase, ok? Então, também por água e alimentos contaminados. Bom, gente, vocês viram aí como é importante, né, as questões de higiene. Então, isso aqui, tanto para, como eu disse, para quem está na escola, né, portanto, para o pedagogo, para os professores, enfim, tudo isso aqui, quem vai trabalhar com criança precisa ter esses conhecimentos, tá certo? Não para diagnosticar, né? Que ninguém vai diagnosticar nada na escola, mas para nós termos noção, para a gente poder esclarecer isso para os alunos, né? E para nós também termos conhecimento dessa realidade, que isso aqui independe, né? Independe de classe social, ok? Muito bem, na sequência agora, com relação às verminoses, nós vamos ver um vídeo a respeito disso aqui, que não é tão, né, é algo que é assim, que não é tão incomum. Vocês vão ver que é muito comum, muito frequente aí na população. Então vamos ao vídeo. Pergunte ao doutor Eduardo Moura. Olá, amigas, olá, amigos. Eu queria hoje conversar com vocês um tema que eu acho que deve ser repetidamente comentado entre as mães e os pais. A criança que tem verme. Seu filhinho tem uma dor abdominal repetida, tem prurido anal, coceira no ânus. Se um desses dois sintomas seus filhos têm, pode em primeiro lugar pensar em verminose. E é tão curioso, porque eu tive alguns casos no meu consultório e no Pancoelho Neto, onde eu atendo as minhas crianças, que os colegas médicos chegaram a pensar que era apendicite, de tão forte que era essa dor abdominal. Eu me lembro de um caso quando eu trabalhava no Hospital Carlos Chagas, que a criança já estava fazendo os exames para poder ser submetida a uma apendicectomia, e eu fui examinar e eu julguei que aquilo não era apendicite. Fizemos outros exames e nós chegamos à conclusão que aquilo era uma giardíase. É comuníssimo. No consultório eu já tive casos de dor abdominal intensa, que a criança tinha uma dor muito forte e era Giardia lamblia. Esse verme chamado Giardia, ele dá uma dor que muita gente pensa que é algo muito mais sério do que é na realidade. E quando acaba fazendo o medicamento próprio para a Giardia, o resultado é excelente. Outra coisa que acontece com muita frequência, e que às vezes os pais até se assustam, porque vão examinar a criança que está chorando muito durante a noite e coçando ânus, no caso das meninas, coçando a vagina, quando vai olhar tem uns bichinhos pequenininhos, e aquilo ali são os oxiúrios, chama-se oxiúrios vermiculares. E se porventura a mãe não diagnosticar, nos exames parasitológicos, muitas vezes você não consegue fazer o diagnóstico pelo parasitológico. E você só vai fazer o diagnóstico trazido pela mãe, que é ela que relata: olha, meu neném, eu vi uns bichinhos pequenininhos, e ele migra para a vagina, dá uma hiperemia, dá uma vermelhidão grande na vagina, e aquilo ali você vai fazendo o medicamento também próprio para o oxiúrios, o resultado é muito bom. O Ascaris lumbricoides, que é um outro verme que já foi mais comum, e hoje menos, graças a Deus, com as condições de higiene, com as orientações que são dadas, né, pelos profissionais da área da saúde, mesmo nas escolas, eles podem atingir tamanhos enormes. Eu também, trabalhando no Hospital Carlos Chagas, eu trabalhava na emergência do Hospital Carlos Chagas, muitas vezes eu vi obstrução por Ascaris. Ele
ocluía, ele fechava o intestino e às vezes era necessário abrir o abdômen para poder tirar aqueles vermes e refazer o trânsito intestinal. Hoje em dia nós temos medicamentos também para ascaris, para trichuris, que é um outro vermezinho que aparece com uma certa frequência, para tênia, a entamoeba, nós vemos também, não vemos em grande quantidade. Tudo isso, que esses palavrões todos que eu estou falando, mas são vermes que se você fizer o exame, tanto e para vocês adultos também, hein? Não é só criança, porque tem muita gente que fica pensando, não, agora eu já estou grande e não faço mais, não vou fazer mais exame de fezes. Tem que fazer também. Eu vejo no PAN Coelho Neto muitos casos de adultos que estão com verminose. Fez o exame, vem, de um modo geral, aparece como resultado o verme que a pessoa, que a criança ou que a pessoa tem, e o tratamento sendo feito direitinho. E às vezes é necessário fazer para toda a família, é importante dizer isso para vocês também. E conclusão, aquilo ali tem uma resposta muito boa. Pergunte ao doutor Eduardo Moura. Bom, pessoal, então, isso que eu apresentei para vocês, até que o médico comentou aí também no vídeo, são os parasitas que vivem dentro do corpo, então são os endoparasitas. Agora eu vou apresentar para vocês 2 ectoparasitas que também são comuns na escola, um mais do que o outro. Então a pediculose, que é muito comum, que é o que nós chamamos de piolho, né? Então, os piolho, e a escabiose, que é a sarna, né? Que é não tão comum, graças a Deus, mas pior ainda do que o piolho, né? Mas vamos ver, então, aqui, esse ciclo do piolho. Então, aqui, gente, a pediculose é o nome, portanto, da doença, né? Agora, o piolho é esse bichinho que vocês estão vendo aqui, ele é um insetinho. Veja, vamos fechar aqui, ó. Então, o piolho, ele é um inseto, né? Existe o macho e a fêmea. Muito bem, o piolho, ele se reproduz, né? Eles cruzam. E aí, o que acontece? A fêmea, ela fica grávida. Estão vendo aqui? Fêmea grávida. Aí, essa fêmea, ela vai botar os ovinhos, como vocês estão vendo. Esses ovinhos, eles se chamam lêndias, mais ou menos 100 lêndias eles vão colocar na cabeça aí, né, da pessoa. Veja, depois de algum tempo, né, de alguns dias, dessas lêndias saem as ninfas, o que são as ninfas? São os piolinhos jovens, os piolinhos pequenininhos. Veja a quantidade, mais ou menos 100. Olha quantos também que nascem, né, das lêndias. Aí eles vão virar piolhos maiores, certo? Aí o que acontece? Depois de 7 dias, né, eles se transformam aí nesses piolhos aí maiores. Então, o que acontece? Nesse caso, o que vai ocorrer? Aí eles já começam, então, passar de um indivíduo para outro. O piolho, ele passa por contato, né? Ele não voa, vamos dizer assim, não tem asa. Então, precisa ter contato de pente, de boné, escova de cabelo, né? Enfim, contato de uma cabeça para outra, proximidade, né? Então, enfim. Aqui por exemplo, as lêndias e os piolhos, né? No fio, a disposição deles nos fios. Agora, uma coisa que é muito importante, gente, é assim, olha, existem vários medicamentos para destruir o piolho e lêndias. O que ocorre é que nós precisamos tomar cuidado, porque muitos desses medicamentos, eles vão fazer o quê? Eles destroem os piolhos. Mas as lêndias, elas estão muitas vezes ali, não são destruídas totalmente. Então, os tratamentos que nós fazemos para piolho, o que acontece? Ele tem que ser feito e depois de 7 dias, ele precisa ser refeito. Então, se vai passar, por exemplo, um determinado produto no cabelo, né, uma loção,
solução, né, o produto em si, esse tratamento ele precisa ser repetido depois de 7 dias. Por quê? Porque deve ter muitos ainda que não nasceram. Então, eles estão destruindo esse aqui. Mas muitos, né, ainda podem estar por nascer. Então, por isso é que depois de 7 dias, tem que fazer outro para destruir aí os que vieram a partir dos ovinhos novamente. Então, aqui a pediculose. O outro que é muito comum, que é a escabiose, veja, claro que aqui a gente tem uma imagem do Sarcoptes scabiei, que é o nome científico de um ácaro. Ele não é um inseto, ele é um ácaro, né, da família dos escorpiões, da família da aranha, né, ácaros. E os ácaros, eles causam a sarna, eles são muito pequenininhos. E aqui vocês estão vendo é a pele, é uma imagem mostrando a pele. E esse parasita, ele entra por contato direto da pele, roupa contaminada, pele da pessoa contaminada com a sua, e ele entra aqui, ó, e ele anda por baixo da pele aqui, como vocês estão vendo, ó, e isso causa muita coceira. E geralmente eles fazem isso mais à noite, então é onde coça mais. E aqui nós temos uma imagem de como ficam, né, qual é o aspecto que isso aqui causa. Então, olha, feridas, né, coceira, vai desenvolver coceira mesmo. Aqui, ó, também, olha, veja como é que fica, né, depois de um tempo, a pele da pessoa, né, então causa muita coceira. E a mesma coisa, gente, feito o tratamento, depois de uma semana ele precisa ser repetido. Inclusive existem vários tratamentos de via oral, né, que são remédios que se tomam, que acabam também com vermes e também com esses ectoparasitas, ok? Então aqui eu apresentei, portanto, para vocês 2 ectoparasitas que são muito frequentes nas escolas e é bom também que você conheça, né, e fique aí atento a essas situações. Isso é muito comum em ambiente de escola, por quê? Porque tem muita criança e a criança não tem essa noção, ela fica muito perto da gente, né, perto dos outros e acaba contaminando e muitas vezes contaminando os professores também, né, por isso que é bom que a gente também conheça, tenha clareza desses, né, desses problemas que ocorrem lá. Em função disso agora, outra atividade para vocês. Então vamos ver, veja, quais os cuidados mais frequentes devem ser ensinados aos alunos para evitar verminoses e os ectoparasitas, tá? Então, os endoparasitas e os ectoparasitas. Mais um tempinho para você realizar essa atividade, daqui a pouquinho nós retornamos.
Bom, pessoal, então retomando, os cuidados que vocês já viram, né, durante aí o período em que eu expliquei para vocês aí sobre os endoparasitas, né, e os ectoparasitas também. Então, no caso dos endoparasitas, por exemplo, a giardíase, a amebíase, ascaridíase, né, teníase, enfim. Essas verminoses, elas são evitadas principalmente cuidando da higiene. Então, no caso, por exemplo, da carne, né, que leva aí a teníase, então, carnes bem passadas, isso é importante dizer isso para os alunos, né? Outro aspecto importante, lavar sempre a mão, no caso aí lavar sempre a mão antes de comer, depois que usa o sanitário, tudo isso é importantíssimo e principalmente lavar muito bem verdura e fruta antes de comer. Inclusive existe até, né, algo que a gente até pode comentar, que isso alguns postos de saúde até distribuem, eu não sei na região de vocês, mas isso existe. A famosa Que Boa, né, aquela água sanitária que a gente conhece, a Que Boa é o nome comercial dela, né, mas é água sanitária. Existe o posto de saúde, eles têm um preparado próprio para lavar verdura, que não é exatamente igualzinho da água sanitária, ele é mais diluído, né? Então, se não tiver no posto de saúde, os supermercados têm, né, hipoclorito, que é lá essa substância que é usada, por exemplo, para lavar verduras. Então, pingar um pouquinho na verdura quando se lava, né, frutas, enfim. São medidas que a gente pode ensinar para os nossos alunos e ter muito cuidado com água também, né? Então, muitas vezes eles vão lá de final de semana, vão em rios, vão em determinados lagos que tem água poluída. Ah, mas eles vão só nadar. Sim, mas sempre quando vai nadar, acaba tendo contato com a boca, né? Essa água, então acaba aí também tendo acaba sendo uma fonte de contaminação. Então, o caminho aqui é orientar, né? Orientar, mostrar, colocar vídeos e nunca assim só falar. Sempre trazer alguma imagem, algo que chame a atenção deles, porque sabemos, já falamos isso nas aulas anteriores, a importância que tem aí os diferentes modos de representar um determinado conhecimento para que a criança possa aprender melhor, né? Então, não só falar, não só escrever, não só o texto, mas também as imagens, os vídeos, enfim, as outras modalidades que a gente usa, o teatro, paródia, enfim, todas essas coisas ajudam aí na consolidação dessa aprendizagem, ok? Muito bem. Com relação aos ectoparasitas, também falamos aí, né? Tem algum caso na escola, então temos que alertar, porque senão a escola, né, a sala toda acaba sendo contaminada. Então, ensinar mesmo o que precisa ser feito. Claro que sem expor o colega. De repente, até trazer mesmo um piolho para eles verem. Às vezes a escola tem lá uma lupa, ou uma lupa de mão, né? Então, existe a lupa manual, outro tipo de lupa. Mas, enfim, é uma maneira deles visualizarem, deles, né, entenderem, estudarem um pouco mais sobre o piolho, conhecerem o ciclo do piolho. Veja quanta coisa que nós podemos muitas vezes, numa situação ali que acontece na sala de aula, levar também, né, para discutir outros assuntos. Às vezes não é nem dentro do conteúdo, mas é um assunto do momento que pode ser discutido para fazer aí um processo de prevenção, ok? Muito bem, pessoal, continuando ainda, vamos falar ainda da importância desses hábitos. Então, a aquisição desses hábitos de higiene, assim como aqueles bons hábitos de alimentação que nós falamos, também tem início na infância. Essas atividades devem ser desenvolvidas com a criança visando sempre aos procedimentos. O que é o procedimento? É o fazer. Lembra da nossa segunda aula? Conteúdos procedimentais que levam o fazer. Então, muitas escolas têm práticas, né, já tem como esse hábito. Os alunos escovarem os dentes, os alunos, antes de ir lá para o intervalo, levar para lavar a mão. Isso é coisa que eles vão aprendendo na rotina da sala de aula, na rotina da escola, ok? Então, mesma coisa. Quando vai trabalhar essas questões, por exemplo, de endoparasita, ectoparasita aí, que são, né, essas verminoses aí, né, que transmitidas, né, por alimentos contaminados, não adianta só falar, precisa ensinar a fazer, né? Então, levar também a aprendizagem de procedimentos, tá? Considerar o meio extraescolar do aluno, não empobrecendo os conteúdos. Exemplo, crianças que vivem em situação de pobreza. Por que os documentos trazem isso? Pelo seguinte, não é porque a criança
não tem água tratada na casa dela, não tem sanitário, que então eu não vou dizer isso, para que eu vou falar isso, né? Coitada, ela não tem nada disso na casa dela, o que adianta eu ficar falando aqui na escola? Mas ela pode ter um dia e ela tem direito a esses conhecimentos. Ah, mas eu vou falar de alimentação para uma criança que não tem nem o que comer? Vai. Por quê? Porque é um direito que ela tem de aprender. Se ela tem hoje uma situação social desfavorecida, não significa que ela vai ter isso a vida inteira. Então, nós não podemos excluir essa criança pelas condições sociais dela, econômicas, não é? Então, hoje ela não tem, mas amanhã ela pode ter. E o conhecimento é, inclusive, uma maneira de fazer com que essa criança, né, seja aí um cidadão que vai cobrar esse direito, que é um direito dela também futuramente, tá certo? Então, por isso, não excluir as crianças que não têm hoje essas condições, né? Mesmo de higiene, mesmo de alimentação, enfim. Então, temos que também dar oportunidade a elas, ok? Bom, agora, nós vamos passar por um outro aspecto da nossa aula, que é o crescimento e o desenvolvimento, que também é parte da saúde dessas crianças, tá? Então, vamos ver. O crescimento e o desenvolvimento, eles são conceitos diferentes, né? O crescimento é divisão celular. É formação de tecido, aumento de massa corpórea. Então, é o crescer, né? Tanto aí quem vai crescer em estatura, como quem vai aumentar aí na questão da obesidade, né? Então, como a gente diz assim, é crescer lateral, né? Então, vamos supor, nós já não crescemos mais estatura, nós vamos crescer para os lados, né? Aqui só para brincar um pouquinho, tá? Mas, enfim, é o crescimento. Então, é divisão celular, ok? Muito bem. O desenvolvimento é diferente. O desenvolvimento são outras alterações, são outras estruturas que são formadas. Então, refere-se a alterações funcionais das células. Então, esse desenvolvimento, ele vai ocorrendo muitas vezes à medida que o crescimento também vai acontecendo. Então, aqui eu coloquei para vocês um exemplo assim, os órgãos reprodutores. Esse é um exemplo muito clássico, né? Por quê? Porque durante o período em que essa criança está crescendo, o organismo dela todo está desenvolvendo em estatura, né? Vamos dizer assim. O que ocorre é que quando chega na puberdade, esses órgãos, eles vão agora desenvolver outras funções. Então, essas outras funções nós colocamos como um desenvolvimento. Então, vão começar a desenvolver, por exemplo, nas meninas, os seios, né? Os meninos vão começar a desenvolver também, né, a parte aqui mais interna da laringe, formar muitas vezes aqui aquele pomo de Adão, como a gente diz, desenvolver outras características que são pertinentes aos órgãos reprodutores, justamente por quê? Por causa da atividade aí hormonal. Então, aqui é um exemplo que eu coloquei para vocês de desenvolvimento, tá? Tem outros também. Agora, veja, o desenvolvimento de uma criança, ele é considerado desde a função biológica e função psicológica, né? Ambas sob o efeito de determinantes sociais, econômicos, culturais. Bom, aqui é o desenvolvimento. Então, a questão psicológica, biológica, ela vai também interferir no desenvolvimento. O crescimento, ele vai ser dividido em fatores intrínsecos e extrínsecos. Então, vamos ver um pouquinho sobre o crescimento. Então, o crescimento, ele depende de fatores que são intrínsecos, que são os orgânicos, e de extrínsecos, que são os ambientais. Então, tratando dessa questão aqui do crescimento, o crescimento, ele é determinado geneticamente. Então, existe, né, uma tendência nas famílias que já têm uma estatura mais alta, dos filhos também terem essa estatura mais alta. Famílias que têm uma estatura mais baixa, mediana, também os filhos seguirem esse padrão. Porém, esses são fatores intrínsecos. Então, depende desses fatores hormonais, depende desses fatores genéticos, né?
para o crescimento. Agora, existem os extrínsecos, isso é do ambiente. Então, por exemplo, a prática de esporte, exercício físico. E um outro fator muito importante hoje que nós temos, que é a alimentação. Então, já tem estudo que mostra isso, que crianças hoje, as crianças hoje, os adolescentes de hoje, eles têm uma estatura maior, né, são mais altos do que de algumas décadas atrás. Por quê? Por causa do tipo de alimentação também que nós temos hoje. Então, isso já é mostrado em alguns estudos. Agora, só a alimentação sozinha, ela também não dá conta. Por quê? Né, de levar aí ao aumento de estatura. Porque o fator intrínseco, ele também é muito importante. Então, praticamente, o que manda nisso tudo aí é a genética, né? Ela é aí, nesse caso, o fator preponderante, ok? Mas sabemos que, apesar disso tudo, a genética, ela também sofre influência do ambiente, ok? Continuando, então, a velocidade do crescimento depois que a criança nasce, ela é muito grande até os 2 primeiros anos de vida. Então, até o primeiro ano de vida, ainda mais ainda, né? A criança cresce muito rapidamente no primeiro ano de vida e até os 2 primeiros, né? Isso aí, ela vai, por exemplo, tendo um declínio até os 5 anos de idade, né? Então, se fosse assim, né, essa criança, se ela não tivesse esse declínio, então ela iria crescer exageradamente. Mas não. Então, no primeiro e no segundo ano, o crescimento ele é mais acelerado. Agora, a partir do 5º ano, essa velocidade ela já é menor. Então, em torno de 5 a 6 centímetros por ano é o que essa criança vai crescer aí a partir do 5º ano. Então, isso vai até o início do estirão que ocorre na adolescência. Então, quando chega na adolescência, a criança tem um estirão, né? Aquele período lá, a fase em que esse crescimento é mais acentuado. Esse estirão, ele depende muito, né? Não é regra, ele vai depender muito de cada um, mas as meninas em geral, elas têm um estirão antes dos meninos. Então, isso vai acontecer mais ou menos por volta dos 11 anos e nos meninos por volta dos 13. Então, sabemos que as meninas, elas crescem, né? E se desenvolvem nessa época da puberdade mais cedo do que os meninos. Os meninos é um pouquinho mais tardio, certo? Então, aqui a gente tem aí essa diferença com relação a taxa de crescimento. E aqui, como vocês estão vendo, é um gráfico que mostra aqui, ó, o estirão, né, de crescimento. Então, aqui a altura. Vocês estão vendo que o pico de crescimento aqui nas meninas, ó, ele é diferente, né? Então, esse pico de crescimento das meninas, ele vai ocorrer ali, olha, por volta dos 11, 12 anos, como vocês estão vendo aqui no gráfico, né? E o pico de crescimento aqui para os meninos, ele é um pouquinho mais para frente aí na idade, né? Então, aqui uma curva, é um gráfico, né, mostrando essa curva aqui, que tem aí essa diferença um pouquinho aí com relação à idade, né, dos meninos e das meninas. Agora, temos que tomar cuidado, gente, porque isso, como eu coloquei para vocês, não é uma regra, tá? Então, não é porque, mas ainda o meu filho tem 13 anos, mas ele ainda não teve estirão de crescimento. Isso aí é o ritmo de cada um, né? Ou aquela criança, ela está, né, abaixo da estatura, será que ele não vai crescer? Calma, todo mundo tem aí o seu período de estirão, tá certo? Claro que aí existem também outros fatores. Então, se isso não acontece, aí só mesmo o médico, né, os endócrinos, para diagnosticar e fazer lá o famoso raio-x, né, daqui da mão, né, para ver a ossificação aqui, né, dos ossos da mão, ok? Então, aí são outras coisas que fogem ao domínio aí da escola, tá certo? Muito bem, pessoal. Então, falamos um pouquinho aqui das questões de alimentação, né, da questão de higiene, da saúde do modo geral, um pouquinho sobre crescimento e desenvolvimento. E agora, um outro fator também que é importantíssimo, que aí está diretamente relacionado à saúde das crianças, é a imunização.
as vacinas. Vamos falar sobre elas então. Veja, o que é a imunização, né? A pessoa imunizada, ela tem anticorpos contra um agente infeccioso. Então, quando eu vou imunizar, eu vou proporcionar, então eu vou usar vacinas para ajudar essa pessoa a produzir os anticorpos. Então, ela vai entrar em contato com determinados agentes que vão fazer com que ela possa desenvolver, possa produzir esses anticorpos e ficar imunizada, né? Então, esses anticorpos, eles podem ter sido adquiridos artificialmente por meio da vacinação, ou se eles já pegaram a doença. Então, se eles adquiriram determinada doença, por exemplo, eu tive sarampo, eu produzi os anticorpos contra o vírus do sarampo. Então, foi produzidos naturalmente, né, por causa de uma situação de doença. Mas eles também podem ser produzidos provocado, vamos dizer assim, né, por uma situação que foi induzida, né, ele foi forçado a produzir, por quê? Porque ele tomou vacina, então, por meio da imunização, ok? Bom, pessoal, para tratar dessas questões da imunização, eu pedi para disponibilizar para vocês aí esse calendário de vacinação que nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? Então, eu quero que agora você conheça um pouco dessas vacinas. Claro que também aqui vocês não estão em curso de enfermagem, né? Vocês não são do curso, não estão fazendo curso na área da saúde, mas como eu disse, a escola, nós na escola precisamos ter uma noção, até mesmo para quem vai trabalhar com as crianças menores, né? Então, nesse caso, é bom que a gente tenha uma clareza, conheça um pouco sobre essas vacinas que as crianças precisam tomar, né? No período de crescimento delas aí, ok? Então, para isso, vocês têm aí, na sequência, uma atividade. Então, vamos ver aqui a atividade que vocês vão fazer. Vejam, eu quero que você observe o calendário de vacinação que foi disponibilizado, né? E indique para mim quais as vacinas que a criança deve tomar até os 4 anos de idade, tá? Então, dei uma olhadinha, vai aparecer ali alguns nomes que você pode não conhecer, mas depois eu vou apresentar aqui o calendário e aí nós vamos falar um pouquinho sobre essas vacinas. Então, dê uma olhadinha rápida aí e façam a atividade. Daqui a pouquinho, retornamos.
Pessoal, vamos retomar então? Então, veja, eu vou apresentar aqui para você o calendário que foi disponibilizado, ok? Vamos dar uma olhadinha então nessas vacinas aqui no calendário. Então, veja, ó, vocês têm aqui, né, ali é só vocês olharem, então, as crianças, adolescente, adulto e idoso. Então, essas são as vacinas que vocês têm aí, né, à disposição. Então, lembrando que a BCG, por exemplo, né, são vacinas que é aquela ali, né, que são dadas, por exemplo, logo ao nascer, então a BCG, que é aquela que vocês sabem que é para tuberculose, aí nós temos as doses da hepatite B. Então aqui são todas essas, né, que vocês aí já viram aí, já conhecem do próprio calendário de vacinação, tá? Então aqui só lembrando algumas, por exemplo, a DTP, que é difteria, difteria, tétano e coqueluche, né? A hepatite A, nós falamos dela um pouquinho. A pneumocócica que vocês estão vendo ali é para otite, sinusite, pneumonia, né? A hepatite B, por exemplo, novamente ela vai aparecer depois ali na penta, né? Que é uma vacina que é dada também. É a mesma que eu falei lá para vocês anterior, né? Da tetravalente, mais a hepatite B. Então ali é uma outra dose que existe aí para de reforço para hepatite B. Aí vocês têm lá também a tríplice, né, que tem lá a tríplice viral, sarampo, rubéola e cachumba, portanto, dado para essas vacinas. Enfim, então, olhando aqui no calendário, veja a quantidade que nós temos aí, né, para as crianças aí até 4 anos, ok? E aí, gente, lembrando também que agora, voltando, né, um pouquinho pensando nos adolescentes, nós temos aquela vacina do HPV, né, que ela está sendo dada aí nos postos de saúde, é uma campanha aí nacional, né, que está sendo feita aí para as meninas, né, justamente por que isso? Por causa da idade que elas estão iniciando aí a atividade sexual mais cedo. Então aí na faixa dos 10, 11 anos já começa aí a receberem a vacina do HPV, que é uma das doenças, né, que causa aí o câncer de colo do útero, né, o vírus, portanto, tem essa capacidade aí de causar verrugas, né, genitais e, portanto, aí se transformam depois futuramente em câncer. Então, justamente para evitar isso, então existe agora essa vacina também à disposição aí nos postos de saúde, ok? Muito bem, pessoal. Continuando, então, falamos um pouquinho aqui desse aspecto importante, né, também aí das vacinas. E, continuando agora, vamos falar um pouquinho sobre algumas orientações didáticas para a gente finalizar a nossa aula. Então, lembrando desse assunto que envolve a saúde, voltando então agora, não só para o conhecimento disso, mas para as questões de sala de aula. Então, conteúdos e práticas concretas de saúde no cotidiano conforme a realidade local, né? Então, essas práticas, esses assuntos, eles precisam ser tratados de uma maneira que atenda também às especificidades daquela região, tá? Possibilitar aos alunos a aplicação dos conhecimentos adquiridos, lembrando novamente da nossa segunda aula. Então, lembrar que os conhecimentos, eles precisam ser tratados dentro dos aspectos que envolvem conceitos, procedimentos e atitudes. Então, se não levarmos eles a desenvolver o fazer e a conscientização, que no caso aí são as atitudes, nós não temos também, não vou dizer garantia, mas temos que proporcionar isso para que eles possam consolidar aí essa aprendizagem, tá certo? E também um aspecto importante que nós precisamos aí é envolver esse assunto que trata aí da saúde em trabalhos interdisciplinares. Então, por exemplo, nós sabemos que a saúde, ela é ainda tida como um tema transversal e por isso ela precisa ser trabalhada em todas as áreas do conhecimento, né? E o aluno precisa muitas vezes ver essa relação e por isso trabalhar projetos na escola, né? Isso é bastante significativo para as crianças, trabalhar projetos dentro de algum aspecto que envolve a saúde, trabalhar junto com a família. Nós sabemos que a família é lá, né? É o primeiro ambiente
ambiente em que essas crianças vão receber essas orientações. Porém, a escola tem esse papel de manter isso e levar adiante. Agora, quando se faz um trabalho integrado com a família, nós sabemos que isso tem um efeito melhor no aprendizado deles, né? E também um aspecto importante, considerar particularidades, né, das crianças, como a faixa de idade e o desenvolvimento, ok? Muito bem, pessoal. Então, finalizamos aqui hoje a nossa última teleaula, né? Temos aí também, lembrando à disposição de vocês o fórum e lembrando mais uma vez que no fórum vocês vão fazer aí a postagem das atividades que estão no chat para essa aula, ok? E lembrando também que além disso, né, vocês têm também o material de vocês, até mesmo para vocês aí se prepararem para a nossa prova, né, uma das avaliações que teremos aí na próxima semana, ok? Então, um grande abraço para vocês e nós estamos aqui à disposição para os estudos e para o que vocês precisarem. Um grande abraço e fiquem com Deus.